Bom sábado, irmãos. Vamos iniciar com uma oração. Os irmãos que puderem fechar seus olhos. Querido amado Deus que estás nos céus, nossa gratidão a Ti, Senhor, por dar-nos a possibilidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo Sua mensagem. E quero pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja comigo, me dando sabedoria para passar essa mensagem aos irmãos e esteja com todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet e também com todos os irmãos que estão aqui na Tua casa para Te adorar neste dia. Por favor, Senhor, dá-nos sabedoria a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o assunto que eu queria trazer para nós hoje é uma reflexão sobre o tempo do fim. Muito tem se falado nos dias de hoje, principalmente agora com a pandemia, sobre a volta de Jesus, a volta que nós aguardamos tanto. E muito tem se falado sobre os sinais que ocorreriam antes de Jesus voltar. Eu quero trazer então uma breve reflexão, com foco principalmente em Apocalipse 13, a marca da besta, que é um assunto bem interessante, porque muitas pessoas têm uma compreensão às vezes equivocada. Então é muito importante a gente trazer esse assunto também na igreja, é importante a gente tratar deste assunto. Antes de chegar em Apocalipse 13, se vocês já estão procurando, podem deixar marcado, mas eu gostaria de também falar um pouquinho de Mateus 24. Mateus 24, ele é muito conhecido porque ele traz aí assuntos que ocorreriam um pouco antes da volta de Jesus. A gente tem, a partir do verso 3, o que tem intitulado como o princípio das dores. E a gente vê que muitas dessas coisas já se ocorreram. A gente cita aqui, por exemplo, os versos 6 em diante. Certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras, vede não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí então, a gente termina essa parte com aquele que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado esse evangelho por reino em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Muito tem se pregado sobre esses versos e realmente a gente vê que já ocorreram muito do que está escrito aqui. A gente já viu guerras mundiais, a gente sabe que existe muita fome no mundo, terremotos, desastres naturais. A gente já sabe de lugares onde ser um cristão pode sim ocorrer de morrerem. A gente tem situações que é conhecida a janela 1040, né? Onde há uma grande tribulação, uma perseguição, e a gente também vê no mundo atual muita discórdia, o amor de todos quase se esfriando, separações, brigas. O noticiário mostra que isso está se cumprindo. Mas aí então a gente tem a gente tem aqui em Mateus 24, verso 13, essa necessidade, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a gente que estuda a palavra de Deus, a gente sabe que ainda faltam algumas coisas acontecerem. A gente aguarda o derramamento do Espírito Santo, chamada chuva serôdia, e nós então, com a ajuda do Espírito Santo, devemos pregar o Evangelho a todas as nações. E há também um assunto que é pouco tratado no mundo religioso, que é a questão do decreto dominical,
que tem tudo a ver com essa parte da grande tribulação. Muitas igrejas ensinam que os salvos, os santos, eles não irão passar pela grande tribulação, mas ele está aqui na Bíblia, e Apocalipse 13 nos ajuda a entender um pouco mais disso. Então eu gostaria de trazer um pouco desse assunto, porque ele tem tudo a ver com o tempo que estamos vivendo. Então agora sim, entramos em Apocalipse 13, para a gente estudar um pouquinho sobre a marca da besta. O livro de Apocalipse é um livro profético e há muitas interpretações diferentes sobre o livro de Apocalipse, mas há uma maneira correta de se entender. Como é um livro profético, profecia é algo que ocorreria no futuro, então quando se tem diversas profecias sobre coisas que ocorreram no futuro, a gente tem que analisar a história e ver na história o que foi ocorrendo, para a gente se localizar onde a gente está, em que parte a gente se encontra. E também o livro profético de Apocalipse 13, ele traz vários simbolismos. E para a gente entender todos esses simbolismos, é necessário que a gente busque na própria Bíblia as informações, o significado de cada uma, para a gente chegar ao correto entendimento. Eu lembro na escola que nas primeiras séries, às vezes tinha para a gente decifrar, né, uma mensagem, uma palavra, e aí tinha um triângulo, letra A, um quadradinho, letra B, uma bolinha, letra C, e aí tinha alguma mensagem lá, você ia substituindo, e você chegava então à resposta daquela mensagem, daquela tarefa de escola. Na Bíblia, então a gente tem que procurar na Bíblia o significado desses simbolismos, dessa simbologia, para que a gente não tenha compreensão errada. E a marca da besta, que está ali em Apocalipse 13, versos 16, 17, para ela ser compreendida, não basta que eu leia esses versos e comece a pensar que pode ser um chip, pode ser o Pix, pode ser a vacina, pode ser tantas outras coisas que vier à mente de nós seres humanos. A Bíblia ela nos dá um real entendimento disso. E para a gente entender esses versos, é importante a gente entender todo o Apocalipse 13. O que significa Apocalipse 13? E para entender Apocalipse 13, utilizando da própria Bíblia para melhor compreensão, a gente encontra a explicação do que é esta besta, que seria um animal, desses 10 chifres, dessas 10 cabeças, dessa boca que proferia arrogâncias, blasfêmias, a gente entender essa ferida mortal que foi curada. Todo o Apocalipse 13, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, pode ser compreendida à luz da própria Bíblia, estudando, por exemplo, Apocalipse 17, em que tem explicações de Apocalipse 13, e também o livro de Daniel. No capítulo 24 de Mateus, da grande tribulação, o próprio Jesus ele cita Daniel. Então Daniel, em especial capítulo 7, também traz várias informações para a nossa compreensão. Vocês lembram que eu citei o verso perseverar até o fim? Nós, cristãos, devemos perseverar até o fim. Mas perseverar em quê? Então, é curioso que a gente encontra em Apocalipse 12, pouco antes de chegar em Apocalipse 13, algo sobre perseverança. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui não fala a palavra perseverança, mas depois em Apocalipse 14, verso 12, fala: aqui está a perseverança dos santos. Então, perseverar em quê? Aqui explica. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, no capítulo seguinte, Apocalipse 13, no capítulo anterior, Apocalipse 13, fala com relação ao que nós devemos perseverar. Devemos ser perseverantes na nossa fé, na nossa crença em Jesus, aceitando-o como nosso Salvador,
e por amor a Ele, sendo fiel a Ele, devemos guardar os seus mandamentos. E aí então a gente entra na compreensão de Apocalipse 13. É muito importante que a gente faça um estudo mais elaborado. Eu não vou trazer aqui, porque abordar toda a besta que emerge do mar, verso por verso, e a besta que emerge da terra, isso levaria aí algumas horas. Mas com a compreensão bíblica e utilizando de Apocalipse 17, Daniel, verso 5, capítulo 5, capítulo 7, a gente chega à conclusão, e analisando também os dados históricos, fatos históricos, que essas duas bestas seriam dois poderes. A besta que emerge do mar, ela tem 7 cabeças e os 10 chifres. Essas 7 cabeças, à luz de Apocalipse 17, nos fazem perceber que seriam 7 reinos, 7 poderes que perseguiriam o povo no decorrer da história. E a gente encontra isso ocorrendo historicamente desde o princípio. A gente vê em Êxodo o Egito como um povo que perseguiu o povo de Deus. Depois a gente tem a Síria, e a gente encontra isso relatado em 2 Reis. Há até aquela história conhecida em que o anjo do Senhor pelejou e matou mais de 100.000 soldados dos assírios. Depois a gente entra em Babilônia, do rei Nabucodonosor, citado no livro de Daniel. Depois temos os Medo-Persas, em que há aquela citação do Mene Mene Tekel Parsim, a escritura na parede, que anuncia o fim do reinado de Babilônia e o início do reinado dos Medo-Persas. Depois a gente tem Alexandre o Grande com a Grécia. Depois nós temos, então, já nos tempos de Jesus, Roma. E aí Roma nós temos 2 cabeças, 2 impérios. Primeiro Roma Imperial, que foram os romanos que, inclusive, a gente lembra de Herodes, Pôncio Pilatos, que crucificaram Jesus. E depois que Jesus morreu, a gente vê que eles continuaram a perseguir e matar os cristãos, continuaram a perseguir os apóstolos. E chega um momento que, apesar de eles estarem perseguindo, o número de cristãos, pela graça de Deus, porque eles perseveravam até o fim, até a morte eles perseveravam, por isso é importante perseverar até o fim, eles continuaram crescendo em número. E então o poder romano, ele decide fundar então uma igreja que seria, entre aspas, cristã. Então aí a gente vê a mudança do plano de Satanás, mas eles jamais deixaram de adorar seus ídolos, jamais deixaram de adorar Deus Sol e todas as crenças que eles tinham. Eles apenas quiseram criar um sistema para que outras pessoas possam vir a aceitá-los. Assim como a gente vê nos dias de hoje, muito político prometendo muita coisa que depois, na verdade, não é. Assim ocorreu, e então surgiu a Igreja Romana Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana. E aí então, para que eles pudessem continuando a adorar seu Deus Sol, eles mudaram os mandamentos, das quais Deus jamais permitiu, e então surgiu aí a guarda do domingo ao invés do sábado, e a retirada do mandamento de adorar imagens. Houve então essa cabeça que se chama Roma Papal, como nós assim definimos, mas sempre teve na história o povo que perseverou até o fim. Aqueles que ouviram as palavras de Jesus e perseveraram até o fim e que não aceitaram as mudanças da Igreja Romana. Esses que perseveraram até o fim continuaram. Mas então, essa besta, esse animal, Satanás, ele começa então um período sombrio da história da humanidade,
chamada Inquisição Católica, e como a gente vê no próprio livro de Apocalipse 13, durante 42 meses, 1260 anos, de 538 a 1798, um período sombrio em que eles perseguiam e matavam de diversas formas cruéis todos os santos, aqueles que permaneciam fiel a Deus. Em 1798, a gente vê que essa cabeça foi golpeada como de morte, porque nesse momento, então, o Papa foi preso. Há um breve momento em que, ao fim dessa hegemonia católica, e depois a gente vê no próprio Apocalipse que essa ferida mortal foi curada. Então eles pararam dessa perseguição explícita, continuaram ensinando o que vai contra os mandamentos de Deus, mas eles começaram a ganhar novamente adeptos, e hoje em dia o catolicismo, é claro que a gente não está falando aqui dos irmãos católicos, mas do sistema papal, hoje em dia ele é bem visto pelo mundo. Então a gente vê o cumprimento dessa profecia nos dias de hoje. E a gente vê também essa besta que emerge da terra, que tinha aparência de cordeiro, com 2 chifres, essa aparência de cordeiro, porque o surgimento desse poder era justamente de povos protestantes e cristãos que, fugindo da perseguição da Inquisição, eles vão para um lugar pouco povoado, por isso é uma besta que emerge da terra, e chegando ali, então, eles fundam os Estados Unidos da América, que tem até a Estátua da Liberdade, é para ser um povo sem papa, um povo livre, com liberdade religiosa, a maior nação protestante do mundo. Então a gente vê aqui o cumprimento da besta que emerge da terra, o surgimento dela, e no fim dos tempos, agora então entrando eu quis fazer essa introdução para pessoas que de repente não sabem. Chegando então para os fins dos tempos, a gente vê que esta besta que emerge da terra tem no tempo final da história uma aproximação novamente aí com essa besta que emerge do mar, e juntas então a gente chega na marca da besta. A gente percebe como muitas pessoas às vezes dão um entendimento, tem um entendimento errôneo sem estudar as escrituras, sem analisar a história. E aí a gente lê então o verso 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. A gente vê a recuperação do poder papal. Ele foi comunicado dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então aí a gente entra em Mateus 24, a gente entra no período que será um período difícil para os cristãos que perseverarem até o fim. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Então, quando a gente analisa esses 2 versos, a gente pode escolher ter uma interpretação que vem à nossa mente ou analisar na Bíblia. É interessante que nos dias de hoje, para o cristão que quer estudar a Palavra de Deus, está até mais fácil, porque existe, por exemplo, a Bíblia Online, e você digita lá uma palavra e você encontra todos os resultados com relação àquela palavra. Por exemplo, se tu digita amor, você vai encontrar vários versos bíblicos que está escrito amor na Palavra de Deus. E eu quis mesmo fazer para o assunto, né? Pesquisei ali por front, eu não coloquei o E, mas aí encontrei vários resultados, alguns com relação à fronteira, mas encontrei a palavra frontal na Palavra de Deus. E quando a gente faz uma pesquisa por um sinal, por uma marca ou por mão, né? Então a gente encontra esses versos, que um deles está em Deuteronômio, capítulo 6.
Aqui a gente vê em Deuteronômio 6, verso 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A gente vê nesse verso uma colocação bem semelhante de Apocalipse 13, mas aqui a gente não vê a marca da besta, que a gente vê a marca na mão e na fronte do povo de Deus. E quando a gente analisa o capítulo 6, quando a gente tem dúvida num verso, é importante que a gente analise todo o capítulo, pesquise. E se a gente analisa o capítulo 6, a gente vê o fim da lei é a obediência, o objetivo da lei é a obediência. Ele está nos levando a obedecer a lei, os 10 mandamentos. Por que eu sei que é os 10 mandamentos? Porque o capítulo 6 fala isso e o capítulo 5 fala a repetição dos 10 mandamentos. Então não há como chegar a uma outra conclusão sem que a marca de Deus, o selo de Deus, aqueles que perseverarem até o fim, devem guardar os mandamentos e acreditar em Jesus. E esses mandamentos são os 10 mandamentos dados por Deus, também escritos em Êxodo capítulo 20, dados por Moisés a todos os povos. E para a gente entender, então, a gente tem que perceber que o selo de Deus, ele tem uma relação com os 10 mandamentos. Então, a marca da besta é uma contrafração à lei de Deus. E aí, então, a gente pode entrar para Ezequiel, capítulo 20, onde a gente encontra mais uma informação. Ezequiel, capítulo 20, a gente encontra o verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, também santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado é um dos 10 mandamentos, apesar de hoje em dia ter se pregado domingo, que é a referência a Apocalipse 13, ao que tem sido ensinado, que vai contra a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos que estão me assistindo, acredito que todos tenham esse conhecimento, mas é importante que nós nos lembremos, é importante que nós estudemos, porque quando a gente analisa isso, e a gente sabe então, entende então, que esse decreto dominical é que o povo de Deus vai ser forçado a adorar um dia, que não é o sábado, é o domingo, e que a gente vê na história que o povo de Deus foi perseguido, foi perseverante até o fim, mas foram perseguidos, foram mortos, e a gente vê em Mateus 24, se a gente aguarda a volta de Jesus, nós também devemos perseverar até o fim. A gente também deve tomar a decisão de guardar os 10 mandamentos de Deus, não só o sábado, os 10, mas este é um sinal que entra para o conflito final entre o bem e o mal e nos traz essa grande importância de nós. E aí tem Apocalipse 14, onde fala que a perseverança dos santos é dos que guardam os mandamentos de Deus, dá a nós a necessidade de proclamarmos as 3 mensagens angélicas, de pregarmos a isso. Vocês que estão aqui me assistindo, os irmãos da igreja, conhecem, mas será que a gente já passou todo esse conhecimento a todas as pessoas? Será que a gente já passou esse conhecimento a todos os nossos familiares? Voltando agora para o assunto da pregação que eu comentei, falando do mundo que a gente vive, da situação que a gente está vivendo, guerras e rumores de guerras, né? Epidemias, doenças, terremotos, isso ocorreu durante toda a história. Então, por isso a gente não pode somente se embasar, porque isso ocorreu durante o tempo todo, sempre houve perseguição e ainda podem surgir outras guerras. Essa semana passada, parece que já tinha rumores de guerras. Mas o que está acontecendo atualmente com o Covid é que todo mundo procura uma solução, todo mundo não sabe o que fazer. As pessoas, elas querem uma solução, e a gente vê
Então, aqui eu trago algumas notícias, apenas como curiosidade. A gente vê uma aproximação muito grande e temos um presidente dos Estados Unidos da América católico que na sua própria cerimônia de posse utilizou uma Bíblia jesuíta. Então aquele povo que era protestante, né, que era anti esse regime papal, então agora tem essa aproximação, a gente vê isso se cumprindo. A gente vê que todo mundo quer uma solução e muito tem se ensinado através dos noticiários, como a carta Laudato Si. Existe também outras, The Great Reset. Todo mundo procura uma solução, a economia está um caos, tudo está um caos. E pode, eu não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode ser que muito em breve isso pode começar a ocorrer. Eu fiquei sabendo que já existem decretos em alguns lugares, tudo já está andando. E o que o Covid nos mostra é que como é fácil um decreto entrar. A gente achava antes do Covid que isso tem que passar isso vai levar uma discussão, isso vai demorar. Mas a gente vê em Apocalipse isso que iria ocorrer, a gente vê nos dias de hoje como isso pode ocorrer tão rapidamente. Será que a gente está pronto? Será que estamos perseverando até o fim? E a reflexão, então, que eu queria trazer com relação a esse assunto é se a gente está, de fato, preparados para o que pode vir muito em breve. Se a gente está perseverando, como está a sua igreja? Não estou perguntando aqui a igreja, como está a sua igreja dentro de você? Como está seu coração? Você está estudando a palavra de Deus? Você está procurando aceitar e estudar e conhecer e transmitir o que você tem conhecido? Esse conhecimento é muito difícil nós pregarmos esse assunto na igreja ou pregarmos porque são assuntos que às vezes tem uma rejeição por parte de outras pessoas, de visitas, e às vezes a gente fica meio com medo de tratar esses assuntos. Mas será que não está na hora da gente tratar esses assuntos? Será que não está na hora da gente buscar mais a Deus? Então essa é a reflexão que eu queria trazer para nós hoje. Como está a sua vida? Como está a sua igreja? Sua comunhão com Deus? Seu testemunho? Você tem testemunhado? Não é somente guardar o sábado, mas é necessário que nós, como igreja, nós nos unirmos, nós estarmos unidos. E eu vejo que o Covid tem feito com que a igreja se afastasse, às vezes, a gente vê às vezes irmãos se afastando. Mas agora, meu irmão, é momento de estarmos cada vez mais unidos. Se você não tem o hábito de estudar a palavra de Deus todos os dias, se você não tem todo esse conhecimento, eu também não tenho todo esse conhecimento, tive que estudar bastante para trazer esse assunto hoje. Eu preciso saber disso mais, eu preciso saber tratar desses assuntos, porque quando surgirem esses fatos, a maioria, infelizmente, isso inclui nossos familiares, eles vão achar que a gente está louco. E aí a gente vai querer passar a mensagem, mas nós temos que nos preparar agora. Então, essa é um chamado que eu quero fazer para todos os irmãos, que a gente possa estudar cada vez mais. Às vezes a gente bota a volta de Jesus muito adiante. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no presidente atual dos Estados Unidos, mas o que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos é que por que não? A gente adia, a gente deixa para depois. Vamos, irmãos, nos preparar. E quero também deixar um apelo, como assim temos pessoas nos assistindo, pessoas que às vezes já receberam estudos bíblicos, pessoas que já talvez conhecem esses assuntos, estão adiando, têm alguma dificuldade com alguma coisa. Irmãos, até quando você vai esperar? Até quando vamos esperar para aceitar Jesus, aceitar se batizar, aceitar mudar de vida e perseverar até o fim? Jesus tem um chamado para todos nós. Quero
você esteja batizado, quer você ainda não esteja batizado, Deus tem um plano para a sua vida. E nós precisamos nos revestir do escudo da fé, da couraça da justiça, porque temos uma batalha a vencer, a batalha entre o bem e o mal. E quero terminar em Atos capítulo 1. Como eu falei muito sobre a palavra perseverança, de Mateus 24, eu quero trazer Atos capítulo 1. A gente vê no verso 14: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles receberam um grande derramamento do Espírito Santo na ocasião do Pentecostes e proclamaram a verdade e batizaram muitas pessoas pelo poder de Deus. O que eles tiveram que fazer foi perseverar, foi orar e estarmos unidos. Precisamos estarmos unidos, irmãos. Precisamos orar mais. Temos hoje a vigília. Não sei se os irmãos se prepararam para jejum, mas qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Orou mesmo? Qual a última vez que você estudou a Bíblia, não apenas leu uma página da Bíblia? Vamos nos preparar, irmãos. A esperança não está na vacina, a esperança está em Deus. E Deus quer nos preparar, que possamos ser perseverantes.
amado Deus que estás nos céus, nossa gratidão a Ti, Senhor, por dar-nos a oportunidade de ouvirmos essa mensagem. Eu pessoalmente lhe agradeço por ter me capacitado a trazer essa mensagem. E quero pedir, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui presentes. Quero pedir por todos os irmãos que também estão nos assistindo. Que o Teu Santo Espírito venha tocar o coração de cada um. Que possamos sentir o desejo de nos prepararmos. Que possamos buscar cada vez mais a Ti, possamos estudar cada vez mais a Tua Palavra. E guiados por Ti, possamos ser dignos de receber a chuva serôdia e por amor a Ti perseverarmos até o fim. Amém. Nós Te amamos, Senhor, e queremos muito estarmos eternamente contigo. Amém. Nós aguardamos a Tua vinda há muito tempo, mas muitas vezes aguardamos, mas não fazemos a nossa parte, não somos inteiramente fiéis a Ti e não guardamos inteiramente Teus mandamentos. Somos falhos, somos pecadores. Perdoa-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos mais unidos. Ajude-nos a nos capacitarmos para a Tua obra. Amém. Por favor, Senhor, dá a cada um que está aqui hoje o desejo de viver por Ti. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe agradeço e peço. Amém.